E aí, galera, bem-vindos a mais um podcast. Eu me chamo Paulo Gabriel e irei apresentar, juntamente com a minha colega Gisele Rodrigues, esse bate-papo sobre a logística para vocês. O nosso convidado de hoje é o Rafael Henrique. O Rafael ainda está concluindo a sua graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Ceará. Mas o Rafael já conta com uma carreira excepcional no mercado de trabalho, passando por grandes empresas e que atualmente atua como supervisor de armazém na multinacional Ambev. Pronto, Rafael. Primeiramente, eu acho que a gente gostaria de agradecer a tua disponibilidade, né? E a gente vai iniciar querendo saber o que foi que te fez escolher, né, o curso que te atraiu a cursar engenharia de produção. Tá, beleza. Cara, no meu período de ensino médio, eu tinha muita dúvida, sabe? Eu sabia que eu não queria humanas, tá? Eu gostava pra caramba. História, geografia, filosofia era um conteúdo que eu estudava bastante no ensino médio, mas eu não queria, tipo, trabalhar daquilo, entendeu? Eu gostava muito mais da área de exatas. Aí eu olhei para engenharia civil, cara, não me brilhou os olhos. Engenharia mecânica, fiquei um pouco mais mexido, mas aí quando eu olhei engenharia de produção, tinham 10 áreas, eu tinha visto no site da ABEPRO, e assim, eu fiz aqueles testes de vocação que você faz normalmente no ensino médio, quando você está com dúvida. Eu fiz e deu muita engenharia de produção. Aí assim, cara, eu posso trabalhar na indústria, eu posso trabalhar numa empresa focada só em serviço, tem uma pegada muito forte para o empreendedorismo também, a engenharia de produção, tanto que o SEMP, o berço dele é na engenharia de produção. A gente tem o professor Abraão aí, que ele é do nosso departamento. Aí o cara, se tem um curso de exatas que eu vou me identificar é com engenharia de produção. E assim, quando eu estava pesquisando os cursos, naquela época já dava para perceber que a engenharia de produção ela estava num ramp-up forte de crescimento, certo? Tinha muita gente formada em engenharia de produção que estava conseguindo boas oportunidades no mercado de trabalho e que o mercado de trabalho ele demandava muito essa mão de obra. Um cara que ele tem uma base técnica robusta, mas é que ele consegue entender, de forma geral, todos os processos. O engenheiro de produção, a função dele é entender processos e otimizá-los, seja ele de qual for. Não é um profissional específico. Isso me brilhou muitos olhos. Rafael, conta pra gente sobre tua trajetória dentro da UFC, os projetos que tu participou. Beleza, tá. Eu entrei na UFC em 2017, tá? Fiz Enem em 2016, entrei na UFC em 2017. Eu passei um ano, o primeiro ano de faculdade, sem participar de nenhum grupo, foi meio que estudando aquele período inicial, que tem as cadeiras mais anuais, que é cálculo, física, química. Então, esse primeiro momento, esse primeiro ano, eu fiquei estudando. No segundo ano, eu entrei para o PET da produção, que eu já adianto aqui para vocês, eu acho que talvez a melhor experiência que a universidade pode proporcionar, porque, cara, é bem completo, sabe? Tem uma pegada também de empresa júnior para alguns projetos. Então, assim, o que o PET ele me proporcionou, eu levei para o mercado de trabalho, eu levo para o meu trabalho até hoje. Então, assim, basicamente, eu só tive uma experiência na universidade, foi o PET, que me proporcionou outras experiências. Eu pude ser também professor do Programa de Aprofundamento em Ciências Exatas, que é o ProExacta. Eu participei do projeto de mapeamento de processos do Centro de Tecnologia, quando houve a implementação do sistema SEI, que é o que o pessoal usa agora para gerar documentos eletrônicos. Antes era tudo papel, gente, tinha muito papel, e o PET Produção, ele mapeou os processos para otimizar tudo. Os manuais, eles são utilizados até hoje como gestão do conhecimento. Eu também fui professor de vários minicursos de softwares que a própria engenharia de produção usa, tanto o AutoCAD, que é necessário, Excel, teve software também a Arena, que é de simulação, que vocês vão ver com o professor Anselmo. Então, assim, a minha experiência na universidade, ela
foi muito focado em uma organização que me proporcionou várias pequenas experiências em diversas áreas do conhecimento. Você então você considera o PET como uma experiência completa, né? Que assim auxilia bastante no mercado de trabalho, né? Cara, considero porque o PET, ele tem a pegada de ensino, ele tem três pilares: ensino, pesquisa e extensão. O ensino é mais voltado para o acadêmico, a extensão são projetos que você faz em prol da sociedade, por exemplo, o Proexacta. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Proexacta, se o Sim, PET sim. fez uma apresentação para vocês, já devem ter ouvido, mas o Proexacta é um programa que o integrante do PET, não só da produção, os PETs do Centro de Tecnologia, eles dão aula para alunos do ensino médio da rede pública para ajudar esses alunos a ingressar dentro da universidade. Então, isso é um projeto que a universidade faz para a sociedade. Esse é o pilar extensão, certo? E o pesquisa, desenvolvimento de artigos, que também é um pilar essencial para o PET, certo? Você publica artigos, a gente tem muito artigo publicado, tanto nacional quanto internacional, que nasceu dentro do PET. Então, assim, por exemplo, uma empresa júnior, ela tem uma pegada muito mais focada para a prática, certo? E é só isso. Tipo, você executa projetos reais, empresas reais, que está ali valendo dinheiro, entendeu? Mas você não tem, você não ativa outras áreas do conhecimento que também são necessárias para o curso. Pesquisa é necessário para o curso, projeto de extensão é muito importante você tê-lo no currículo, é importante ter projetos sociais que você tenha executado. E assim, o PET ele ativou várias áreas do conhecimento que existem organizações dentro da UFC que são mais específicas para isso, certo? No Certo. PET eu consegui experimentar de tudo um pouco, entendeu? Por isso que eu considero ele uma experiência bem completa. Não a melhor, porque o melhor é muito subjetivo. Depende muito da trajetória profissional de cada um, mas eu considero o PET a melhor experiência, mais completa, assim, em ativações de conhecimento que a universidade pode proporcionar. Sim, é muito importante seu relato, né, da sua experiência, até para a gente que é do primeiro semestre ter esse conhecimento sobre esses projetos. É, Beleza. pesquisando assim mais um pouco sobre a tua carreira, a gente viu que você teve experiências trabalhando com supply chain. Se for possível você falar um pouco de como foi essa sua experiência. Cara, sim, sim. É, eu tive duas experiências de estágio, tá? Antes de ser de fato contratado. A minha primeira experiência de estágio, que foi logo após eu sair do PET, foi na Pague Menos, que é a de supply chain que você mencionou. O cargo é estagiário de supply chain. Certo. Cara, o que que eu fazia lá? O cargo era para monitorar os estoques dos centros de distribuição da Pague Menos. E para monitorar os estoques, existem diversas variáveis, pô, políticas de estoque, tempo de trânsito do fornecedor para pague menos. Você precisa levar em conta também que após chegar no centro de distribuição, os produtos eles levam um período para ser escoado, certo? Isso é o que caracteriza o supply chain, que é a cadeia de suprimentos. Você entender cada uma das etapas. O fornecedor ele tem um período para produzir o seu produto ele leva outro tempo para chegar no centro de distribuição, isso no caso de grandes redes, tá? Aqui tem um centro de distribuição, e leva mais outro tempo do centro de distribuição para o cliente final, ou para as lojas que o cliente final compra. Então, o cargo de estagiário de supply chain, cadeia de suprimentos, ele precisava entender esses tempos para poder ativar o fornecedor e gerir os estoques dos centros de distribuição de forma que atendesse a minha demanda do mercado, de forma que não faltasse produto quando o cliente chegasse lá na farmácia, por exemplo, e ele precisava encontrar o paracetamol dele, precisava ter lá, entendeu? Então, o conhecimento de cada etapa da minha cadeia de suprimento e os períodos necessários
era o que definia o cargo de estagiário na Pague Menos relacionado à supply chain. Eu vi também que tu tem experiência na área de transporte. Compartilhe com a gente como que foi. Beleza. Após a Pague Menos, eu ingressei na Ambev, certo? Foi em 2020, finalzinho de 2020. Eu entrei como estagiário de transporte. A Ambev é uma indústria, tá? Pelo menos eu fui para a indústria, ela tem várias áreas, tem vendas, tem supply, que é a parte industrial, eu fui para a parte industrial. E a área de transporte na Ambev envolve várias variáveis. Cada fábrica da Ambev ela tem uma frota de caminhões que carrega os produtos da fábrica e leva para os centros de distribuição, leva também para algumas revendas e leva para grandes redes também. Exemplo, a Atacadão é uma grande rede, o Cometa é uma grande rede. E para eu ter essa frota de caminhões girando, produzindo, eu preciso ser produtivo, certo? A função de transportes, a área de transporte, ela visa justamente isso, fazer com que as frotas sejam produtivas. E como é que elas são produtivas? Tipo, existem vários fatores. Tempo de carregamento no armazém, tempo de trânsito, se o caminho que minha frota está fazendo até o cliente é o caminho mais rápido ou o caminho mais rápido com segurança, porque segurança é um fator importante, certo? Dentro dos limites de velocidade, sem oferecer avaria para o produto que está sendo transportado, e para isso são estabelecidas várias regras de transporte, otimização de carga, por exemplo. Eu não posso otimizar uma carga abaixo da capacidade do meu caminhão. Se o meu caminhão ele consegue transportar 28 pallets respeitando o limite de peso, eu não posso levar 20, porque aí eu estou perdendo produtividade, eu estou deixando de empurrar volume com o mesmo ativo que eu tenho, que são os caminhões, entendeu? É, a função da área de transporte, isso não só dentro da Ambev, tá? Em qualquer outra indústria que o core business dela, o foco dela seja transporte de carga, certo? A função de transporte é garantir a produtividade das frotas, porque frota custa caro. E vocês ainda vão ver dentro da logística, mas eu acho que vocês já devem ter esse conhecimento. O custo logístico com transporte é um dos maiores custos que uma empresa pode ter, certo? Tipo, sério, é um dos maiores pacotes que ela tem. Isso empresas de bens e serviços, só de bens, na verdade. Serviços não, porque não tem nada a ser transportado. Então, garantir a produtividade do meu transporte, da minha frota, da entrega para o cliente, traz um retorno muito grande financeiramente. Essa era a minha função dentro de transporte. Vendo outra experiência que você teve, até mesmo na própria Ambev, né, como você citou, foi como estagiário superior de PCP. Eu queria que você falasse um pouco como o PCP se encaixa dentro da logística. Beleza. Cara, o que é o PCP, na verdade? PCP tem uma disciplina específica na engenharia de produção, na verdade duas, que é PCP-1 e PCP-2. PCP o que que é? Planejamento e controle da produção. O que que o PCP ele faz? Qual é a função dele? Ele precisa planejar a produção, no caso da Ambev, os volumes que serão produzidos. Exemplo, quanto que eu vou produzir de Guaraná, 2 litros, quanto que eu vou produzir de Pepsi, 2 litros, de forma que eu atenda a minha demanda, certo? Existe uma demanda específica para cada SKU. E o PCP ele precisa levar em consideração isso na hora de programar a produção, certo? Além disso, ele precisa levar em conta também que a linha ela tem períodos de paradas obrigatórios que vocês também vão ver em PCP. Se chama setup, certo? Existem setups de embalagem, exemplo. Eu estou rodando uma embalagem de 2 litros, eu preciso virar para uma embalagem de 1 litro.
a linha ela precisa parar e ajustar os seus equipamentos para poder rodar em outra configuração. Quando eu mudo de líquido, é a mesma coisa. Eu estou rodando Guaraná, eu passo a rodar Pepsi. Eu não posso só passar o líquido na tubulação que está suja com Guaraná. Eu preciso limpar essa tubulação para começar a envasar outro líquido. Isso é um tempo de parada, que é o setup. O PCP, ele olha para esses setups e tenta casar eles sempre ao mesmo tempo. Existe um termo que vocês também vão ver na disciplina de PCP, que é você passar os tempos de setup externos para tempo de setup interno. O que é o tempo de setup externo? Setup externo são aqueles que conseguem ser, eles são necessários, todo setup ele é necessário, mas ele consegue ser feito em conjunto com outras atividades, certo? Exemplo, para a linha de produção de refrigerante. Eu estou rodando na embalagem de 2 litros e eu preciso mudar minha linha, a configuração da minha linha de produção para a embalagem de 1 litro. E na sequência eu vou rodar Pepsi 1 litro, que é um outro líquido. Eu posso aproveitar enquanto a linha está fazendo o ajuste para poder rodar outra embalagem, também limpar a tubulação. Então, 2 perdas, 2 paradas de setup que eu teria, eu casei em uma única janela. Isso é transformar setup externo para setup interno. Quanto menos tempo você perde fazendo setup na linha de produção, é um volume muito grande que você ganha no longo prazo, certo? E assim, tipo, para qualquer indústria, cara, tempo de produção vale muito, certo? Porque os produtos, como o volume é muito alto, eles têm um valor agregado muito grande. Além disso, o PCP ele precisa levar em consideração que ele não pode só produzir, porque a produção ela precisa ser armazenada em algum local, no caso é o armazém, e o armazém ele tem uma capacidade. Eu não posso só produzir sem levar em conta que meu armazém ele tem um limite, certo? E para isso que servem também políticas de estoque para cada produto, certo? Quando eu falo SKU, são produtos. Guaraná 1 litro é um SKU, Pepsi 2 litros é outro SKU, isso são produtos. Por que eu preciso levar em conta isso? Preciso saber que cada produto ele tem um ritmo de fornecimento, que é uma linear de fornecimento. Eu estou produzindo aqui X e eu forneço Y por dia. O X que eu produzi vai ter que dar tantos dias de suficiência até a minha próxima janela de produção, certo? Dá um exemplo. Estou rodando, se eu for rodar suquita 1 litro e eu rodo 1.000 hectolitros, a unidade é medida em hectolitros, tá? Eu rodo 1.000 hectolitros e eu sei que, em média, o meu fornecimento diário desse produto é de 100 hectolitros, eu vou ter 10 dias de estoque, porque eu produzi 1.000 e vou perdendo 100 hectos dia contra dia. Daqui a 10 dias, eu vou ter zerado desse produto, porque eu já vou ter fornecido tudo. Então, daqui a 10 dias, eu preciso ter outra produção desse mesmo produto para que não falte no mercado. O PCP ele precisa ver isso, certo? Então, produtos que têm um fornecimento muito alto, exemplo, 1.000 hectos por dia, 1.500 hectos por dia, eles precisam ter lotes de produção maiores para suportar a linear de fornecimento até a próxima janela em que eu for rodar esse produto, certo? Porque eu preciso rodar outros produtos também de outras embalagens. Então, o estoque que eu formar, ele precisa ser suficiente para suportar o fornecimento até quando eu for rodar ele de novo. Além disso, precisa ter atenção com os insumos. Para que eu possa produzir, eu preciso ter insumo para isso. No caso de refrigerante, eu preciso ter tampa, eu preciso ter pré-forma, que é a garrafa,
eu preciso ter um rótulo, eu preciso ter os insumos que são utilizados na preparação do xarope, que é o refrigerante, certo? Tudo isso precisa ser casado. E é o mesmo ponto do, do que era na experiência de supply chain na Pague Menos. Eu tinha falado que eu tinha contato com os fornecedores e eu precisava garantir que o produto ele estivesse no tempo correto dentro dos centros de distribuição. No caso aqui da indústria do cargo de PCP, eu preciso que os insumos eles estejam na cervejaria para atender o que está programado para produção, certo? Porque senão eu não consigo produzir, certo? Além disso, ainda tem bastante coisa, porque o PCP ele é envolvido em várias áreas. Tem a logística dos centros de distribuição, que são os clientes intermediários, tá? Porque o centro de distribuição ele escoa para clientes menores. Exemplo, o barzinho do seu Zé é um cliente menor. A fábrica, como ela manda um volume muito grande, ela manda para o centro de distribuição, que tem um estoque menor, que abastece o barzinho do seu Zé com Skol 300, por exemplo. Além de eu saber que o armazém da fábrica ele tem um limite, eu preciso entender que o meu centro de distribuição ele também tem um limite, que inclusive é um limite bem menor, porque a estrutura é pequena, certo? Preciso estar ciente também que ocorrem ações de venda dentro da Ambev no geral, focadas em regiões específicas que aceleram o fornecimento de algum produto, certo? Exemplo, eu tenho um fornecimento, a Suquita, 1 litro que eu falei, no exemplo. Ela é fornecida a 100 hectos diariamente. É um exemplo, tá? São valores fictícios. Em dado momento, ocorre uma ação de vendas. E durante 10 dias, em vez de 100 hectos, eu vou passar a fornecer 300 hectos por dia. Concordam comigo, se eu não estiver ciente que essa ação de venda vai ocorrer, eu vou continuar programando a produção da minha linha, considerando que o fornecimento é de 100. Se eu Sim. passo a fornecer 300, o que acontece? Vai faltar produto. E eu não vou ter me planejado e passar um tempo sem aquele produto até eu ter janela em linha de produção para rodar esse produto novamente. O que PCP entra mais, cara? Ele entra mais em tempos e movimentos dentro da produção de cada área. Exemplo, processo cerveja, ele tem tempos e movimentos, certo? Em cada etapa de produção. Cada etapa de produção dentro do processo de produção de cerveja, ela tem períodos específicos, certo? Uma cerveja, ela leva em média 10 dias para poder ser feita. Se eu iniciar a produção de cerveja hoje, eu só vou conseguir envasar daqui a 10 dias. Então, se eu erro um planejamento hoje, pensa aí, eu só consigo corrigir daqui a 10 dias. Então, eu vou passar 10 dias com fornecimento errado, fora da demanda. Então, por isso é muito importante conhecer os tempos e movimentos de cada coisa. É aí que entra o PCP. Muito bom, Rafael. É muito interessante. Você acaba tendo que ter uma análise, ter um cuidado a mais e sempre prestar atenção a cada passo que você vai dar. Bom, Rafael, o carro que tu pode falar um pouco do carro que tu ocupa agora? Posso sim. Há mais ou menos uns 10, 15 dias, tá? É bem recente. Eu fui contratado como supervisor de armazém. Eu ainda não assumi o cargo, tá? Mas eu posso falar um pouquinho sobre ele. A supervisor de armazém, ele é responsável por garantir que as operações dentro do armazém elas ocorram de maneira que o armazém como um todo ele seja produtivo. Qual o principal foco dentro do armazém? Carregamento. Eu preciso que o meu armazém ele seja produtivo para carregar veículos para que eu possa escoar o meu produto, certo?
É muito importante que eu tenha uma linha de produção produtiva, que eu produza os produtos corretos, conforme a demanda do meu mercado, mas se eu não conseguir escoar esse produto, se eu não conseguir carregá-lo, enviar para o meu cliente na cadência que ele precisa, eu falhei no meu processo. E essa etapa, uma única etapa do processo falhando, o cliente ele deixa de receber aquele produto, certo? Beleza. O que são as operações de armazém? Carregamento, certo? Produtividade de carregamento, e aí entra deslocamento de empilhadeiras, layout do meu armazém, levando em consideração os produtos que são de baixo, médio e alto giro. Vocês vão ouvir falar disso no curso como curva ABC. Exemplo prático. Para a Ambev, pessoal, o que vocês acham o que vocês veem mais de produto dentro do mercado para a Ambev? Cara, Skol, que é um produto Ambev, Guaraná, sempre tem no mercado, Pepsi também. Então, assim, esses produtos que você sempre vê no mercado, em qualquer ponto de venda, eles são produtos de alto giro, certo? E eles precisam estar sempre mais próximos da baia de carregamento, porque isso reduz meu tempo médio. Porque se eu for estratificar os carregamentos de produto do meu armazém, por exemplo, cara, 50% dos carregamentos que são feitos é só de Guaraná. Isso é percentuais totalmente aleatórios, tá? 50% é só Guaraná 2 litros, aí depois 20 é Pepsi, aí mais 10 é Skol, lata, 350. Exemplos bem, bem fora, tá? O meu foco, então, é que eu tenha muito Guaraná próximo da baia de carregamento, certo? O armazém, ele é muito grande. Então, se minha baia de carregamento, ela fica num local e o meu produto está a 100 metros, a empilhadeira que carrega o caminhão, ela só consegue transportar pallets 2 a 2. Ela pega, garfa 2 pallets, leva para o caminhão, carrega, sai de lá, volta para o lote, garfa mais 2 pallets, leva, vai para o caminhão, carrega. E é assim que é feito o procedimento de carregamento de qualquer veículo, tá? Em grandes pallets de produto. Se o meu produto ele está a 100 metros, concorda que vai levar muito mais tempo, que a empilhadeira vai se deslocar várias vezes esses 100 metros, do que se ele estivesse a 10 metros da baia de carregamento. Então, o meu carregamento ele vai ser mais produtivo se esse produto, que é de alto giro, que é o que eu mais carrego, ele seja próximo. Existem outras estratégias também para garantir a produtividade do carregamento, que são você fazer pré-cargas. Eu sei que no dia eu vou ter alguns pedidos para carregar que tem uma quantidade específica de pallets, certo? De cada SKU. Se eu deixar esse pedido já separado, eu não vou ter o trabalho de separar para depois levar para o caminhão. Então, isso eu já ganho um pouco mais de tempo. Isso são estratégias de carregamento. O que entra mais em operações de armazém também? Idade de produto, certo? Eu preciso escoar o meu produto seguindo um método chamado FIF, que é First Expired, First Out, que é o primeiro que expira, é o primeiro que sai. Vocês vão ver isso também em algumas disciplinas, tanto de logística, tanto de engenharia econômica, porque isso envolve custo também, certo? Mas a ideia é sempre que você carregue o lote mais antigo. Porque se eu não tiver uma gestão dessa, eu posso estar carregando um produto que ele foi produzido, sei lá, ontem, sendo que eu tenho outro produto, o mesmo produto, só que de uma outra produção, e ele vence hoje. Eu deixei de carregar esse produto hoje, escoar esse produto, o produto venceu, e vencimento é custo. Eu não vou conseguir vender esse produto para ninguém. Então, a empresa
ela paga por esse produto. Tem muitas empresas que têm sérios problemas com gestão de idade. E isso gera um custo operacional muito grande. O que entra mais em operações de armazém? Qualidade do produto que eu estou carregando, certo? Dentro do armazém, qualquer armazém, tá? O produto está sujeito a avaria. Tanto a avaria de transporte, como a empilhadeira transporta, tanto avarias de conformidade dentro do armazém, exemplo, uma goteira, pode ter uma goteira dentro do armazém, a empilhadeira pode danificar o produto dentro do movimento, e sempre que o produto ele é carregado, é necessário fazer um check. Se o pallet que eu estou carregando, ele está ok. Ah, Rafael, por que eu preciso fazer esse check? Pensa na cadeia como um todo. Qual vai ser o fluxo desse pallet avariado se eu não fizer esse check e ele for para o meu cliente? Eu vou ter o custo de transporte da fábrica para o meu cliente. Quando chegar no cliente, esse cliente ele vai fazer o check da carga que ele está comprando e vai ver, ó, esse pallet aqui está avariado, vai mandar devolver. Aí eu vou pagar o custo de transporte de volta do produto para poder, então, retrabalhar esse pallet, né? Reformar o pallet, para que ele esteja ok e eu devolva para o meu cliente. Então, perceba que eu paguei duas pernas de frete. A perna de frete para ir para o cliente, aí ele identificou que o produto estava variado, paguei a perna de volta, tudo isso a custo. Eu tive o tempo de retrabalho, porque eu não identifiquei antes, para depois empurrar esse pallet novamente do cliente, certo? Isso representa custo logístico, tá? O que mais entra em operações de armazém? As linhas, cada linha de produção, ela tem uma cadência para, eu vou falar assim, tá? Cuspir o produto, certo? A cada 10 minutos a linha entrega 10 pallets. Então eu preciso ter uma empilhadeira na linha de produção para tirar esse pallet e levar e guardar dentro de um lote no armazém. Por quê? Porque a linha de produção ela tem um pulmão, ela tem uma capacidade, certo? Por exemplo, a linha de produção ela consegue armazenar 10 pallets. Cara, se eu não tiver tirado nenhum pallet, chegar a esses 10, no 11º que ela estiver produzindo, não vai ter espaço e a linha vai parar. Se a linha vai parar, é custo que ela está deixando de produzir. E é custo logístico, porque veio da logística. Que é tempos e movimentos dentro do armazém. Eu devia ter planejado a rotina do meu operador de empilhadeira para que ele conseguisse desabastecer a linha, retirar os produtos acabados da linha e poder colocar no lote, certo? A mesma coisa para insumo. A linha para produzir precisa de insumo, então eu preciso abastecer a linha de produção com insumo que ela vai consumir ao longo da produção dela. E à medida que eu ponho, ela vai consumindo. À medida que ela consome, ela entrega produto acabado. Esses produtos precisam ser retirados e insumos colocados na produção. Assim, operações de armazém, bem resumidamente, é isso, tá? Garantir produtividade de carregamento, produtos saindo sempre com um lote mais antigo, para não ter risco de vencimento, foco na qualidade também do produto, abastecimento de linhas de produção, e o quinto, na verdade, que é mais importante do que qualquer meta, qualquer ponto que eu falei desde o início dessa gravação, é segurança, cara. Eu preciso fazer tudo com segurança para que o meu funcionário, o meu operador, o meu líder, ele volte para casa da mesma forma que ele veio para a fábrica, entendeu? Porque a fábrica, ela é um ambiente inseguro. Então, na Ambev, especialmente, a gente tem um apelo muito forte para a segurança. Não existe meta nenhuma de produção que seja mais importante do que a produção
do meu operador, do meu conferente, do meu motorista, certo? Todas essas operações que eu falei agora, a variável de segurança ela é sempre priorizada. Eu nunca vou abdicar da segurança para poder ter um ganho marginal de produtividade. E é muito importante ter essa visão, né? Ter cuidado com a vida dos seus funcionários, né? Rafael, me fala um pouco sobre os indicadores que você atende. Indicadores, tá. Isso de armazém, de PCP, ou tudo, o que você quer saber? Pode ser tudo, assim, pode fazer um resumo, né? Tá, beleza. Atualmente, os indicadores que tu vai atender. Tá, beleza. Para PCP, falando de PCP, tem um indicador que é o foco, na verdade, que é a falta, nível de serviço, falta de produto. Diariamente, a gente mede o quanto que a gente conseguiu atender da demanda. O que é isso? Com base na venda do dia. Cara, por exemplo, no meu centro de distribuição, lembrando o fluxo, fábrica, centro de distribuição, cliente final, certo? A fábrica escoa para um CDD, que é o centro de distribuição, e o centro de distribuição para o barzinho do seu Zé, tá? Existem outros fluxos, mas vamos pensar nesse simplificadamente. Cara, se o meu centro de distribuição ele tem 50 hectolitros de Pepsi no litro e a minha venda do dia subiu 70, faltaram 20 hectos. Concorda comigo para fechar a venda do dia? Esses 20 hectos é o que entra no meu indicador de falta de produto. Isso é o que mede se a área de planejamento ela está performando bem. Se eu estou tendo muita falta de produto, significa que o meu planejamento ele não está correto ou ele não está otimizado, certo? Porque o PCP ele planeja a produção para que não haja essa falta de produto, para que a demanda do mercado seja atendida. Outros indicadores também de PCP. Lembra que eu falei de capacidade do armazém? Ocupação é um indicador. Diariamente, eu olho a ocupação do meu armazém, se ele está em 85%, 90%, 100%, certo? Eu nunca posso deixar que o meu armazém ele passe de 100% de ocupação, porque além do problema de espaço, óbvio, não dá para colocar produto em campo nenhum sem espaço. Quando eu passo dos 100% de ocupação, eu começo a colocar produtos em locais que não são destinados para a armazenagem dele. E muitas vezes esses locais geram condições inseguras, pontos cegos, e isso pode gerar um acidente de trabalho, certo? Por isso que é muito importante que eu monitore a ocupação do meu armazém. Além disso, armazém é importante para abastecer o mercado, a ocupação é importante, que eu digo. Se eu encher o meu armazém de produto que eu não preciso, eu não vou ter espaço para armazenar a produção do produto que eu preciso. Então, consequentemente, vai haver também a falta de produto. Então, percebam que tudo se conecta, tudo se encaixa. Eu preciso olhar a ocupação, preciso olhar a demanda do mercado, preciso olhar a cadência de insumo, que é o mesmo ponto. Existe um armazém de insumos, e esse armazém ele tem uma capacidade. Se eu passo dessa capacidade, começo a armazenar insumo em locais que não são devidos, isso gera problemas de qualidade, gera problemas de segurança, gera vários outros fatores, certo? Saindo de PCP um pouco, indo para armazém. Quais são os principais indicadores de armazém? Tempo de carregamento, certo? Que a gente chama de TMA, que é tempo médio de atendimento, que é o fluxo desde que o carro chega na portaria da fábrica até ele sair devidamente carregado, com documentações emitidas, que são as notas fiscais,
certo? Esse é um indicador muito importante, tá? Tempo médio de carregamento, que dita se o meu armazém está sendo ou não produtivo. Tem um indicador de furo de FEFO. Furo de FEFO cara, eu tinha um lote mais antigo e eu carreguei um lote mais novo porque eu não vi, porque eu não olhei. Existem métodos para que a gente garanta que isso não aconteça, tá? Mas toda vez que acontece, é penalizado no indicador de furo de FEFO, certo? Outro indicador muito importante para o armazém, tempo de linha rodando, certo? A linha ela tem um pulmão de produto acabado e a empilhadeira ela precisa constantemente estar tirando esse produto acabado para que o pulmão não encha. Se o pulmão encher, vai faltar espaço, então a linha não vai ter onde armazenar, aí ela para. Esse tempo de parada é indisponibilidade logística. A mesma coisa para insumo. Se faltar insumo, se eu programei uma produção e eu não tinha insumo para ela, em algum momento no meio da produção a linha vai parar. Acabou tampa para arrolhar tanto uma garrafa, o PET com a garrafa de cerveja, acabou tampa. Esse período que ela fica parada até revisar a programação entra como indisponibilidade logística também. Então, assim, tudo que provoca uma parada de linha causado por logística é um indicador que o armazém ele olha bastante. Outro indicador, que eu também já falei, pré-carga. A gente é uma estratégia para reduzir tempo médio de carregamento, de atendimento, você fazer a pré-carga dos carros que eles estão ou próximos de chegar na fábrica ou que estão na porta. Eu faço a pré-carga dele, por exemplo, o carro, ele em média armazena 28 pallets, que é o que normalmente mais apresenta para carregar na fábrica. Desses 28 pallets, o cara tem um pedido, ele vai chegar daqui a 1 hora na fábrica. Então, eu já vou deixar aqui separado o pedido dele, que é, exemplo, o cara, no pedido dele tem 10 pallets de suquita, mais 10 pallets de Skol 300 e tem mais 8 pallets de Pepsi 2 litros. Então, deixo essa pré-carga, porque é a carga que vai ser carregada para o caminhão, e a pré-carga é porque ela ainda não foi carregada, certo? Então, eu deixo separado, porque quando esse carro chegar, eu já vou ter aquela carga pronta, eu só carrego, certo? E fica muito próximo da baia, tá? Ficar uns 3, 4 metros da baia, que a empilhadeira, o tempo da empilhadeira é só garfar o pallet e colocar no caminhão. Aí ela vira, garfa mais outro e põe no caminhão. Então, isso reduz muito o tempo médio de carregamento, que é o que também é considerado no PCP como tempo de setup. Eu vou trazer para essa analogia também. O tempo que o meu caminhão estaria na baia esperando a empilhadeira se deslocar para pegar o produto acabado e colocar no caminhão, eu usei enquanto ele estava fora, enquanto eu não precisava carregar, para poder montar essa carga. Então, o tempo que eu já ia ter parado, eu fiz no momento que era mais oportuno para mim, para que quando o caminhão chegasse, ele fosse rapidamente carregado e liberado para que eu pudesse carregar o próximo, certo? Deixa eu pensar um pouco mais. Tem um outro indicador também de armazém e transporte, tá? Eles são bem ligados, que é Daytona. Daytona, que a gente chama Anambev, são cargas que são carregadas, é uma carreta que ela é carregada antes do cavalo, que é só aquela parte da frente do caminhão, que é onde tem o motor, tem o cavalo e tem a carreta. O caminhão é dividido em duas partes. Vocês conseguem visualizar isso? Estão entendendo bem? Sim, sim. Beleza. Aquela parte da frente é o cavalo. As Daytonas, que são as carretas que a gente carrega previamente, elas são utilizadas apenas na frota fixa da unidade. Lembra que eu falei que
cada fábrica ela tem uma frota própria de caminhões. Como é que é a inteligência do negócio? Eu sei que no meu dia eu vou precisar carregar 10 pedidos na minha frota própria. Então eu vou ter 10 caminhões para poder carregar esses 10 pedidos. E esses caminhões, o primeiro chega daqui a 3 horas, o segundo chega daqui a 4, o terceiro daqui a 5 horas. Eu vou saber mais ou menos daqui a quanto tempo meu caminhão vai carregar. Beleza. Na fábrica, eu vou ter algumas carretas, isso só carreta mesmo, tá? Lá na fábrica especial, o exemplo real, na fábrica de Aquiraz, eu tenho 4 carretas e um cavalo, certo? E esse cavalo, que é só a parte da frente, ele só fica dentro da fábrica. E o que ele faz? Ele pega a carreta vazia, entra no armazém, carrega essa carreta, sai e deixa essa carreta carregada. Aí depois ele pega outra carreta vazia, atrela a carreta, leva para o armazém, carrega ela, volta, deixa carregada. E assim sucessivamente. Ele desatrela uma já carregada, atrela uma vazia e fica nesse circuito. Por que isso? Porque quando meu caminhão chegar na fábrica, meu caminhão frota própria, qual é o fluxo normal que normalmente é feito? O carro chega, apresenta, entra no armazém, carrega, emissão de nota fiscal e vai embora. Quando eu carrego previamente a minha carreta, qual vai ser o fluxo dele? Ele chega, desatrela uma carreta vazia, desatrela a carreta carregada e vai embora. Concorda que é muito mais rápido? Essa é a estratégia do negócio, entendeu? Então, o número de carretas que eu deixo carregada para que o cavalo que esteja mais próximo de chegar na fábrica chegue e não precise entrar no armazém para carregar, ele só chega e desatrela a carreta vazia dele, atrela a carreta carregada e vai embora. Isso também é considerado indicador de armazém, porque eu reduzi o tempo do meu carro na fábrica, que na verdade ele não chega nem a entrar no armazém. Certo? Eu acho que de indicadores de armazém, esses são os principais. Seguindo aqui as nossas perguntas, Rafael, a gente deu uma olhada, né, no seu LinkedIn, como a Gisele falou, e a gente viu que você é um profissional jovem e que já conta com uma carreira no mercado de trabalho excelente e com experiências em áreas distintas, né? E atualmente, né, ocupa um cargo de supervisor em uma indústria multinacional. Queria que você contasse um pouco para a gente o que você acha que foi necessário para você chegar onde você chegou e que, se for possível, você dá alguns conselhos para quem deseja ter uma boa carreira no mercado de trabalho atuando como engenheiro de produção. Claro, consigo. Aí, assim, vou dar um recado aqui, bem honesto e bem sincero para vocês que também estão entrando no curso agora, tá? Isso para engenharia de produção, para qualquer outra engenharia. A primeira coisa que vocês precisam ter é resiliência, tá? É bem clichê o que eu vou falar agora, mas resiliência é muito importante. A graduação como um todo, ela é difícil, ela exige muito de você em alguns momentos. Você vai precisar virar algumas noites estudando, mas isso é necessário em qualquer graduação que você for fazer, tá? Então, assim, não desista, dê o seu máximo que no final dá certo, beleza? Primeiro ponto, é que vocês estão entrando agora, estão pegando cálculo, física, química, Sim. então tenham isso em mente, vai dar certo no final, só se esforce. Segundo fator, cara, não vá só para a sala de aula, não fique só naquele conteúdo que o professor está lá lesionando, porque uma coisa é o que você vê nos livros, outra coisa é a prática, certo? E a prática que eu falo não é só de você estagiar, porque isso normalmente ocorre entre o segundo, terceiro, a partir do terceiro ano. Normalmente é o período que as pessoas começam a ingressar dentro de alguma empresa para poder exercer alguma atividade
que esteja relacionado ao seu curso. Ah, Rafael, como é que eu vou ter prática? Porque eu estou no primeiro, segundo semestre, cara. Engajamento dentro da universidade. Participe, porque isso agrega conhecimento para você, que às vezes você pode achar que não é importante, mas ajuda. Network, você vai conhecer pessoas novas que podem ser suas colegas de trabalho no futuro, podem lhe indicar, ou você pode indicar essa pessoa. Em algum momento você vai esbarrar com alguém, certo? E, assim, se alimente de conhecimento, pô, em experiências dentro da universidade. PET, empresa júnior, TEMP, projetos de bolsa, GEE também. O Heracto ele tem um grupo de simulação também que usa o software FluidSim. Participem, publiquem artigos, porque isso tudo agrega conhecimento. Cada etapa que vocês passam nessa experiência, vocês precisam estudar, vocês conhecem pessoas novas, vocês aprendem a se portar para o público, aprendem a fazer uma apresentação excelente, aprende oratória. Tem gente que tem um pouco de timidez. Eu tinha no início da graduação, tá? Eu tinha dificuldade para falar em público, mas isso foi desenvolvendo à medida que eu fui praticando. Como é que eu pratiquei? Fazendo apresentações. Eu era um cara tímido, o que foi que eu fui fazer? Fui ser professor, dar aula para uma turma de 30 alunos. Resolveu, certo? Então, assim, participem das experiências dentro da universidade e sempre busquem além do que está sendo dado de conteúdo dentro da sala de aula, certo? Isso na primeira etapa. A segunda etapa que você começar a estagiar, cara, mesma pegada. Sempre busque algo a mais, certo? Porque é o algo a mais que diferencia você dentro do mercado, algo a mais que vai fazer você enxergar soluções que a maioria das pessoas não vai enxergar, certo? Sempre busque estudar, não fique na mesma, busque metodologias novas, aprendam softwares que são importantes no mercado de trabalho, exemplo, Excel, algum software de gestão de projeto, tipo Trello, Gira, alguns usam o MS Project também. Aprendam um software desse tipo ou algo mais específico para o que vocês almejam dentro da carreira. Outro ponto, para quem está no início da graduação, não fiquem preocupados de, cara, eu não sei para onde é que eu vou dentro da engenharia de produção, eu não sei qual é a área que eu me encaixo, que engenheiro de produção vai ser. Eu vou ser porque eu não sei nem o que eu vou fazer. Não se preocupem no primeiro momento, tá? Até os 2, 3 anos de curso, a engenharia ela é basicamente a mesma para quase todas. Tem as disciplinas básicas, que são as de matemática, física e química, e matemática para os cálculos, álgebras, tudo que tem para fazer. O curso ele começa a ficar mais específico a partir dos 2 anos e meio a 3 anos. Então, cara, você vai estar levando pancada durante 3 anos e pode não saber qual é a área que você deseja, porque você simplesmente não teve acesso ainda às disciplinas que falam sobre aquilo. Aí você pode, como é que você tem acesso antes? Participando das experiências dentro da universidade. É uma forma de você acessar conteúdos antecipadamente, antes das disciplinas, certo? Mas é um ponto muito importante, cara. Não fique ansioso, porque no momento que você vai chegar nas disciplinas e vai entender o que elas são, vai perceber se aquilo é para você ou não, esse momento chega. Você pode perceber isso dentro da faculdade, você pode perceber isso em uma experiência do estágio, mas você só consegue perceber experimentando. Certo? Por isso que é muito importante participar de todas as oportunidades que
me forem oferecidas que você puder participar. Muito bom. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Rafael, tu pode falar para a gente, na tua visão, o que é a logística e qual a importância dela dentro das empresas? Tá. A logística, ela é responsável por garantir que o produto ele chegue. Isso produto ou serviço, tá? Eu estou fazendo analogia para produto que é mais palpável, é mais fácil de enxergar. A logística ela tem a função de garantir que um produto ele esteja na mão do cliente, no tempo certo, no local certo e da maneira correta. Certo? Se eu pedir um produto, eu quero que ele chegue em determinado período, por exemplo, peço um produto na internet, no Mercado Livre. Eu pedi um creme de cabelo. Um creme de cabelo, um cheiro de lavanda, cara. Um creme de cabelo com cheiro de lavanda da Sala Online. Beleza. Produto eu quero que ele chegue daqui a 3 dias, que foi o prazo mais ou menos que o aplicativo me passou, certo? Aí o que pode acontecer? Se o produto chegar a 4 dias, cara, 4 dias eu precisava desse produto em 3. Eu posso comprar o meu produto em outro local e mandar devolver o que eu comprei pela internet. Então isso é o quê? Logística. Cara, se eu pedir um creme de cabelo de lavanda da Sala Online e veio um creme de cabelo de um outro cheiro que eu sou alérgico, por exemplo. Cara, eu não vou conseguir utilizar e mando devolver. Logística, porque eu não entreguei o produto correto. Cara, se eu pedir um creme de cabelo e vieram 10, eu vou ter que pagar por isso. Eu mando devolver, porque eu pedi apenas um. O que é isso? Logística. Então, a logística, ela que garante que o produto esteja com o cliente. É bem isso. Quando a logística dá certo, é muito comum isso dentro de quem trabalha com logística. Quando tudo está dando certo, significa que a logística está funcionando. Quando a logística está funcionando, não existem ruídos. Agora, quando ela falha, o ruído é gigantesco. Que a empresa ela deixa de vender por um erro de logística, certo? Então, a frase que define logística para qualquer empresa é garantir produto, serviço no tempo certo, no local certo e da maneira correta com a quantidade pedida. Pronto, acho que é isso, né? Agradecer a ti, Rafael. Muito obrigado por ter um momento de descanso, né, cara? Tua rotina deve ser muito puxada por conta da graduação e do trabalho e ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente. Agradecer mesmo, Rafael. Não, É, tranquilo. muito obrigada Tá. por compartilhar essas experiências com a gente. Sim, sim, Agradecendo. agregaram bastante, é muito bom. Beleza, tio. E é isso aí, Então a galera. gente encerra Participe. por aqui, tá? Oi, pode falar? Então a gente vai encerrar por aqui. Aí, quando o site estiver no ar, eu te aviso pra tu dar uma olhadinha como ficou. Tá bom. Beleza, eu tô ansioso aí pra ver. Valeu, Tá. obrigado, irmão. Muito obrigada. Valeu, tio. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.